Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nicolevski do Café Torá, e essas são as principais notícias do dia. O coronavírus e um cenário apocalíptico. Após o ébola no Zaire, o mundo parece ter esquecido que uma catástrofe de proporções mundiais poderia chegar. Mas mesmo com tanto preparo, o coronavírus pode levar a humanidade ao caos. O maior problema com o coronavírus é que, ao contrário do ébola, sua transmissão não é feita pelo contato físico, mas sim pelo ar, espirro e tosse. Então, é necessário isolamento. O coronavírus tem muitas variações e já esteve infectando diversos países em anos diferentes. O problema é que nem sempre é o mesmo vírus e cerca de 10% dos casos pode levar à morte, se não for tratado imediatamente. Em 2012, foi detectado coronavírus na Arábia Saudita, em uma nova variante, o MERS-CoV, responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio. Mas, felizmente, o surto não chegou a Israel. Durante o surto atual, cidades inteiras na China estão de quarentena e a megacidade Wuhan está completamente bloqueada. Muitos poderão passar fome e dificuldades, pois ninguém entra e sai da mesma. Em Israel, alguns israelenses que estavam voltando ao país, oriundos da China, foram postos em quarentena e o Ministério de Saúde declarou que nenhum deles foi contaminado. Mesmo assim, o potencial do coronavírus pode levar o mundo a uma calamidade muito grande. A modernidade e os preços baixos dos voos permitem que milhões de pessoas se locomovam diariamente por toda parte do mundo e fica quase impossível limitar o raio de ação do coronavírus. Se não houver um regime de controle sério, o mundo poderá estar diante de um dos vírus mais perigosos de todos os tempos. Verdadeiramente um cenário apocalíptico. 10% da população mundial representa 750 milhões de pessoas. פעם אחת בהיסטוריה יש הזדמנות כזאת, אסור להחמיץ אותה. יש לנו היום בבית הלבן את הידיד הגדול ביותר שהיה Acordo do século é uma oportunidade histórica. Ao contrário do líder da oposição, Benny Gantz, o primeiro-ministro do Estado de Israel não perdeu tempo em declarar o que pensa sobre o convite de Donald Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou sobre o acordo de inauguração do século na Casa Branca, dizendo que esta é uma oportunidade única e não deve ser desperdiçada. Hoje temos o maior amigo de Israel que já esteve na Casa Branca. Por isso temos a maior oportunidade que já tivemos, com um senso de uma grande missão e de grande responsabilidade e de grande oportunidade que não se repetirá para garantir o futuro de Israel. Netanyahu disse essas palavras pouco antes do esperado anúncio do presidente da Liga Azul e Branca, Benny Gantz, de que ele não responderia positivamente ao convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma reunião em Washington. Por fim, Gantz mudou de opinião e fez um discurso completamente contrário do que vinha declarando antes. Benny Gantz disse que deverá se encontrar amanhã com Donald Trump, em separado, na Casa Branca. Acordo do século. 4 anos para implementar. Pelo menos é o que está sendo divulgado na imprensa americana. Segundo o Acordo do século, há uma previsão de 4 anos para a implementação do acordo entre israelenses e palestinos. Ainda segundo a imprensa, espera-se que Israel receba completamente a proposta do presidente americano. E o temor nos Estados Unidos é de que os palestinos recusem imediatamente. Por isso, Donald Trump já disse que não espera nenhuma resposta dos palestinos, sem que esses não pensem durante semanas e tomem uma decisão, visto que, uma vez rejeitando o acordo, o Estado de Israel poderá tomar decisões unilaterais, que serão apoiadas pelos Estados Unidos. O acordo prevê que Israel anexe as principais cidades judaicas na Judeia e Samaria, no montante total de 30% a 40% do território. O restante, os 70%, ficaria em mãos dos árabes palestinos. O acordo também prevê que Israel realize a anexação do Vale do Jordão. Além disso, há uma proposta que seja construído um túnel que conecte a faixa de Gaza com a Judeia e a Samaria. A preocupação no Estado de Israel é que os palestinos venham utilizar esse túnel para transportar terroristas e armamentos ilegais.
Ventos novos nos Emirados. Lembraremos o Holocausto. Nos últimos anos, os ventos diplomáticos estão mudando de direção no Oriente Médio. Cada vez mais países do Golfo Pérsico estão se aproximando do Estado de Israel. O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Ziyad Al Nahyan, compartilhou ontem um tweet, surpreendendo mais uma vez, no qual ele fez menção daqueles que morreram no Holocausto. Nos dias em que nós lembramos do Holocausto nazista, permaneceremos com a humanidade, rejeitando o racismo, o ódio e o extremismo, e lembrando juntos as almas dos inocentes que foram destruídas, para que esses crimes não se voltem mais contra a humanidade. Tuitou Nahyan. É importante salientar que cerca de um mês atrás, Al-Nahyan compartilhou um artigo do jornal britânico, o Spectator, que dizia que fazia um pedido de normalização entre países árabes e israelenses, e também descrevia uma aliança árabe-israelense. A citação de que o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos optou para acrescentar ao artigo foi: a reforma muçulmana, formas da aliança árabe-israelense no Oriente Médio. Em resposta ao tweet de Al-Nahyan, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, respondeu com outro tweet, escrevendo: obrigado, Abdullah bin Ziyad. Agora é um bom momento para avançar para um acordo de cooperação mútua e não guerra entre Israel e os países do Golfo Pérsico. As imagens deste rio secreto foram publicadas na semana passada pelo principal canal de Israel. E a pergunta que se faz é: como você responderia se descobrisse que em Israel existe um rio que ninguém conhece? Pois bem, havia um como esse. Uau! Isto é lindo. Este é um rio que está dentro de um pequeno cânion de 20 a 30 metros de profundidade. E a água corre aqui durante o ano todo, e quase ninguém sabe o que há neste cânion, neste riacho. Os geólogos estão surpresos com a riqueza geológica que surgiu nos últimos anos com a formação deste riacho, numa região que se pensava que até agora só havia lama. Segundo os arqueólogos, existem aqui fenômenos geológicos inacreditáveis, como a formação deste cânion nas últimas décadas. Isto é uma preciosidade. Mas a verdade precisa ser dita. Este riacho já é conhecido desde os anos 80 e ele pode ser visto através do Google Maps, exatamente nesta localização. Não se trata de água doce, mas sim de água do mar, da parte alta da parte norte, que corre de volta achando caminho para a parte norte. Apesar da beleza e dos fenômenos geológicos, é proibida a visitação deste riacho, principalmente porque existem ainda minas espalhadas desde a época da Guerra da Independência. Portanto, pode se tornar um passeio muito perigoso, além dos bolanhos que podem engolir ao visitante a qualquer momento, abrindo-se bem debaixo dos nossos pés. Agora, os geólogos e os grupos ecológicos estão pedindo para que o local seja pesquisado e, quem sabe um dia, abrir para a visitação do público. Você acabou de ver e ouvir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Café Torá. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal.